boa tarde. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, espalhados em toda a face da terra. Vamos iniciar este segundo vídeo, voltando a dizer que meu propósito é divulgar o Evangelho. Foi-me solicitado falar a respeito de doutrina. Bem, nós sabemos que nós somos soldados de Cristo, né? Estamos alistados nesta guerra, mas quem nos rege é o Deus Todo-Poderoso. Então, levando em consideração o poder de Deus em nós, é uma guerra que não depende de nós unicamente, mas depende do nosso Deus. Mas sabemos bem também que Deus deixou-nos a doutrina. Eu não sei se vou ser feliz na colocação, mas a gente vê como nós somos soldados de Cristo. Nós temos nossos exércitos brasileiros, por exemplo, né? Eles têm a doutrina também, embora tenha outro nome, ou com outras finalidades, né? E o intento deles é alcançar a vitória, que é o nosso intento também, né? E Deus nos garante essa vitória. Agora, no exército tem-se chama-se instrução doutrinária. Mas não quer dizer, se nós analisarmos bem, não quer dizer que a instrução vai fazê-los vencer a guerra, ser vitoriosos. Não, mas vai ajudá-los, não é isso? Não quer dizer também que eles vão perder. Quer dizer, as instruções, elas colaboram com a vitória. Assim é nós, como soldados de Cristo. Com a diferença, para nosso bem, que a vitória, nós já estamos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, 8 de Romanos fala claramente, né? Condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós levando em consideração, a doutrina, ela nos ajuda, né, na nossa vitória. Ela nos aproxima mais com Deus. E junto à doutrina, a gente sabe que nós temos que nos santificar. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, né? Alguns textos bíblicos, onde se fala sobre santificação. Ora, a doutrina é ligada à santificação. O que é a santificação? É um conhecimento, o chegar mais perto de Deus, uma íntima comunhão com Deus. Quanto mais nós nos santificamos, mais nos achegamos a Deus. E nós sabemos o amor de Deus por nós. Então, alguma coisa que nós podemos fazer, devemos fazer, viu? Então, nós vamos examinar as Escrituras a respeito de doutrina. Foi-me solicitado por alguns irmãos e irmãs, e eu me propus a explicar, embora é uma opinião minha, creio eu também que tem o Espírito de Deus, né? Todavia pode não ser a opinião geral, que não, na verdade não prevalece a opinião geral, mas prevalece o que o Espírito Santo nos mostra. Então eu pediria licença,
momentinho para me apanhar. Eu não vou ler na Bíblia, porque primeiro que eu enxergo muito pouco, e na Bíblia fica mais difícil. Eu vou apanhar o outro celular e nós vamos abrir uma parte, primeiramente, sobre santificação. Para a gente ler, é aqui, deixa eu ver, segundo aos Coríntios, vamos ver se nós achamos aqui. Deixa eu achar aqui, né? Segundo Coríntios, capítulo 7. Vamos ler aqui, segundo Coríntios, capítulo 7. Para nós ver o que é, na verdade, a santificação, que é em conexão com a doutrina. A doutrina vai cooperando com a nossa santificação. E nós precisamos nos santificar, né? Enquanto nós estamos aqui na terra, para um dia nós ver a face de Deus como ela é. Agora diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, nós sabemos que nós estamos nesse corpo de carne, né? A carne luta contra a alma, mas a nossa luta não é contra o sangue, né? Não é contra a carne. A nossa luta é contra os espíritos, né? Das potestades superiores, as potestades, né? Então, para isso nós precisamos do poder de Deus. Nós não temos capacidade de nos santificar, mas com nós estamos nos perseverando na doutrina cristã, nós vamos nos aproximando mais de Deus. Aí vai vindo a santificação, que é essencial para nós nos aproximarmos de Deus, né? Então, vamos ler outra parte que está, aí já está em 1 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu olhar aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, deixa eu achar o versículo aqui. Vamos ler do 9 em diante. Do 9. Olha. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu acho que eu errei, me perdoa aqui, peraí. Vamos ler de 9. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que é, alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Vamos ficar só até aqui. Bem, como a nossa finalidade é responder as perguntas, né? É claro que não vamos responder segundo meu conhecimento, não, até porque tem muito pouco conhecimento. Vamos responder segundo as Escrituras. Então, nós vamos iniciar, né, a respeito de doutrina, em 1 Coríntios, capítulo 11, onde 1 Coríntios, capítulo 11, fala, na verdade, de 3 doutrinas cristãs, instituídas por Deus através de Paulo. O próprio Paulo, né? Vamos ler que fica melhor. Graças a Deus eu sei de cor o que está escrito, mas é bom a gente ler para a Irmandade se conscientizar melhor. Veja bem, eu quero deixar bem claro, quando eu falo Irmandade, eu não estou me referindo, com toda sinceridade, com todo amor, não estou me referindo aonde eu congrego.
entendeu? Na denominação que eu congrego, eu nem preferi nem falar o nome, né? Não importa, importa servir a Deus. Não estou referindo irmãos, não, é a todos os irmãos que em todos os lugares, né? Nós vamos ler isso daqui a pouco, professa a fé em Cristo Jesus, ou seja, todos os cristãos, né? Estão espalhados pela terra e no dia da redenção vão ser todos ajuntados, né? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E diz assim: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Então nós estamos percebendo que Paulo, ele disse para nós imitar a ele como ele imita a Cristo. Ora, o que nós entendemos disso? Paulo está dizendo para nós falar uma mesma língua a qual Jesus falou com ele. Ele estava falando a língua de Jesus, o que Jesus declarou para ele, e ele declarando para nós, e nós devemos declarar, né? Deus nos ungiu para isso, para pregar o evangelho, para falar da doutrina cristã, né? Com o único intuito de ajudar. Então vamos ver. Ele no terceiro parágrafo, ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar, que se põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Bem, vamos ficar só até aqui, depois nós vamos ler o versículo 10, porque ele tem um grande fundamento, o versículo 10 também, porque aqui está se falando de véu, e a gente sabe que tem algumas controvérsias, alguns que dizem que, como no versículo 16, que o cabelo foi dado em lugar de véu, verdadeiramente mas nós vamos chegar lá. Então, aqui nós temos uma doutrina: cabelo crescido para a mulher, além do cabelo crescido, colocar o véu, né? E ainda diz, né, a respeito do cabelo cortado para o homem, né? Se é honroso para a mulher, ter cabelo crescido, mas para o varão, para o homem, é o contrário, é desonra. A própria Bíblia aqui, daqui a pouco nós vamos ler, diz: não vos ensina a própria natureza, que é vergonhoso para o varão ter cabelo crescido? Não estou com isso criticando quem tem varão que tem cabelo crescido, né? As escrituras que estou narrando, eu estou apenas lendo, viu? Não estou nem dando minha opinião se é sobre isso, não. Mas é o que eu estou escrevendo, estou lendo o que foi escrito para nós. Então veja bem, vamos ler mais um pouquinho, exatamente para nós entender. Diz no versículo 15: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Vamos ler o... Deixa eu ver. Sim. Aqui no versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. É exatamente essa parte que eu gostaria de mostrar para meus amados irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs, né? A referência, porque é importante as referências. Referência quer dizer, o que quer dizer isso? Tem algumas referências sobre isso. A Bíblia só fala
Só aqui, só na primeira epístola aos Coríntios, do véu. Não. Muitos falam que é só na doutrina de Corinto. Não. Só que nós não podemos confundir. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, eu não sei bem o versículo, diz que fala sobre um véu da incredulidade, que não tem nada a ver com esse véu que as irmãs devem colocar sobre a cabeça. Mas nós vamos ver a referência de este 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, onde fala: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anos. Paulo nos falou que por que a mulher deve cobrir a cabeça? Porque Deus é a cabeça de Cristo. Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Então a mulher deve ter sobre a cabeça, né, exatamente por causa da submissão, né, instituída por Deus. E nós vemos um versículo aqui que diz: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, Paulo falando, nem as igrejas de Deus. Daqui a pouco nós vamos examinar isso. Mas vamos ver a referência para nós entender melhor o que Paulo escreveu. Embora essa referência lá no Velho Testamento, lá o véu era e provavelmente é costume, cultura. Aqui em Cristo Jesus, na igreja de Cristo Jesus, não é cultura nem é costume, é doutrina. Tanto que Paulo falou: se de meus imitadores gostou em Cristo Jesus. Em tudo louve, irmão, porque em tudo retende os preceitos como vos entreguei. Então, Paulo não estava falando dele, estava falando de Cristo Jesus, que instituiu a doutrina. Ele estava apenas repassando para nós e nós hoje estamos repassando para outros. Bom, então vamos lá no Velho Testamento para nós ver a referência. Muito bonito. Vê se eu encontro aqui, a Irmandade perdoa, porque Gênesis 24, 65. Vamos lá em Gênesis 24, 65. Deixa eu... Peraí um momento. Gênesis 24, 65, olha. 24... 65. Eu peguei, estou lendo, tá vendo? Estou lendo como é que chama? No celular, exatamente porque na Bíblia fica difícil cada minha leitura, minha visão, viu? A leitura também não é boa, não. 24, 65. Vamos lá. Ver qual a referência de 1 Coríntios 11, 10. Veja bem, se todos dá para ver aqui, mas que não dá para ver, não, eu vou ler aqui. Olha, vamos ler no 64 para nós entender melhor. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo. Estava o escravo de Isaac, trazendo Isaac para encontrar com Rebeca, para desposá-la, né? A gente sabe muito bem disso. E o que Deus prepara é coisa boa, coisa linda, né? Então, com certeza, a Rebeca olhou a Isaac e já o amou de início, porque Deus, quando Deus faz a obra, o amor está incluído, porque Deus é amor. Então, olha que lindo que foi esse encontro, em referência de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Disse ao servo, quem estava conduzindo ela, né, para o seu senhor: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Ela fez uma pergunta. E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Todos estão entendendo bem? Então a referência de 1 Coríntios 11, 10 é
Gênesis 24, 65. É uma referência. Só que, lembrando bem, que este véu que Rebeca colocou era cultura, era costume. O véu que Paulo falou em 1 Coríntios não é costume, não é cultura, não. É doutrina cristã. E vamos provar isso daqui a pouco. Vamos voltar para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Vamos ver uma parte aqui importantíssima. Aqui diz assim, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Então, para a mulher, cabelo crescido é honroso. Ora, honroso para quem? A mulher pertence a Deus, o homem pertence, todos nós pertencemos a Deus. Somos soldados de Cristo, né? Então, é honroso para a mulher, é honroso para Deus. É honroso, é desonra para o varão ter cabelo crescido na própria natureza. Quando a gente vê um homem com cabelo comprido, crescido, a gente acha diferente, né? A gente não pode julgar nem falar, não é nosso intento também. Mas a própria Bíblia diz, não lhe mostra a própria natureza, que não saiu do natural, né? Então saiu do natural. Então vamos ler aqui uma parte importantíssima também. Olha, Paulo diz no versículo 16, mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, contender contra a doutrina que Deus deixou através de Cristo, e agora através de Paulo, né? Quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Pediria aos ouvintes que atentasse bem para esse versículo. Paulo afirmou, nós não temos tal costume de contender contra a doutrina que Deus deixou, e nem as igrejas de Deus. Ora, a igreja que é de Deus, ela vai contender contra a doutrina que Deus deixou através dos apóstolos. Ou seja, nós vemos no vídeo anterior, como Deus deu a graça falar sobre a 15 de Atos dos Apóstolos, né? Foi deliberado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, a igreja que é de Deus, ela não vai contender, ela vai guardar exatamente, né, os 6 mandamentos, que é 4 lá e mais 2, como foi falado, mas não vamos entrar nesse método. Vamos agora à resposta, porque algumas pessoas, por não entender, eu não estou criticando quem fala isso, viu? Eles falam sobre uma determinada deusa, Afrodite, né, que tinha seus adeptos, tinha mulheres, que o véu era para cobrir, porque elas eram carecas. Vamos entrar nesse mérito. Não, eu prefiro acreditar nas escrituras que acreditar em histórias, viu? As escrituras. E no que o Espírito mostra para nós. Então vamos ver. Aí eles dizem assim, que essa doutrina do véu foi escrita somente para a epístola 1 Coríntios. Não tem na 2 Coríntios, não tem nas demais epístolas sobre véu. Não tem, realmente, não tem. Mas vamos gravar bem o que Paulo falou aqui, para nós entender. Aquele que quiser ser contencioso não tem o costume, nem as igrejas de Deus. Então vamos ver se essa epístola, ela é só para a igreja de Corinto. Vamos ver. Vamos voltar. Nós estamos em 11 de Corinto, vamos entrar no capítulo 1. No capítulo 1 de Corinto. Vamos ler o versículo 2 com bastante atenção, viu? Bastante atenção. O versículo 2. 1 Coríntios, versículo 2. Paulo falou lá que quem quiser ser contencioso,
e nós não temos costume nem as igrejas de Deus. Agora vamos ver o que Paulo fala aqui. Vamos ver se essa epístola realmente, se ela é só para a igreja de Corinto, tá bom? Esse eu entendo. Olha, a igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, a igreja de Deus que está em Corinto. Os amados viram a conexão que tem 1 Coríntios 11, 16 com 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Tá. Agora, nós falamos sobre santificação também, não falamos? Pois é, olha aqui. Aos santificados em Cristo Jesus, vírgula. Essa vírgula é para reflexão, para meditação mais profunda, para quando a pessoa falar que essa doutrina do véu é só para a igreja de Corinto, entender que não é. Olha bem, vamos, santificados em santos, com todos, assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Cristo Jesus não é meu só. Aleluia! Cristo Jesus não é de uma denominação, não. Cristo Jesus é de todos aqueles que invocam, todos aqueles que o buscam. Não é o que está escrito na palavra? O Senhor Jesus morreu para todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, tudo bem. As pessoas talvez, né? Perdão que está saindo fora aqui. As pessoas pensam assim, mas Jesus morreu para um, para outro, ele morreu para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Alguns podem dizer assim, mas nós crê, o próprio Tiago diz, né? Credes em Deus faz bem, porque Deus existe e é bom. Porque até os demônios creem e estremecem com o nome de Deus. Ora, então se a gente for olhar, basta crer que está salvo, nós estamos automaticamente dizendo que os demônios estão salvos também, porque eles creem. Nós cremos por fé, que nós não vimos. Eles foram destituídos da glória. Essa glória que o Senhor, aleluia, se nós nos santificarmos também. Aí fala, mas o sangue de Jesus já nos santifica. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O sangue de Jesus tem poder, é verdade. Mas custa a nós nos santificar, aceitar a doutrina. Então foi comprovado agora que essa doutrina que muitos falam, a doutrina do véu principalmente, aceita o cabelo cortadinho do homem, aceita o cabelo crescido da mulher, mas não aceita o véu. Se nós for, os estudados aí, eu não tenho estudo nenhum, esses homens estudados, né, que eles são sábios, eles sabem muito bem que essa doutrina do véu já é uma doutrina antiga, já vem da antiguidade. E outra, mesmo que não fosse, Paulo foi feito apóstolo dos gentios, nos mostrou, vimos a referência, agora vimos que essa epístola, embora ela está direcionada, materialmente ela está direcionada aos coríntios, mas o conteúdo dela não é para os coríntios, né? Olha que coisa linda, vamos ler de novo, é mandado perdoa, mas eu acho linda essa parte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus não é de uma pessoa, Jesus não é de uma localidade, Jesus não é de uma denominação, Jesus é de todos os cristãos, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Agora muitos falam assim, o sangue de Jesus, né, o sangue de Jesus já nos cobriu, somos salvos pela fé, então podemos cruzar o braço? Não, é o contrário.
devemos nos santificar, que quanto mais nós nos santifica, mais perto de Deus nós estamos. E quanto mais perto de Deus nós estamos, irmão, mais desagradamos o nosso inimigo. Mas estamos nesse caminho para agradar o nosso inimigo? Não, é o contrário. Nós estamos para agradar o Deus que nos salvou, o Deus que por amor deu o Filho dele por amor de nós. Então eu creio que essa pergunta a respeito da doutrina, dessas três doutrinas, viu? Que muitos falam que porque o véu foi dado no lugar de... o cabelo foi dado no lugar de véu. É verdade, o cabelo foi dado no lugar de véu. Por quê? Porque o véu, como não é um costume, não é cultura, né? A irmã não vai sair para a rua fora usando o véu, que eles vão até rir dela. E está até certo. O véu é exatamente no ajuntamento. Sabe quando? Eu não sei se... Eu creio que todos sabem. Sabe quando que nós nos tornamos verdadeira igreja de Cristo? É no ajuntamento. É no ajuntamento que nós nos tornamos igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo... Cristo não é a cabeça? Ora, a cabeça não tem o corpo, a igreja não é o corpo de Cristo. Ora, se há uma cabeça, há o corpo. Se há corpo, tem que ter muitos membros. O corpo não é um membro só, né? Tem vários membros. A Bíblia nos fala sobre isso. Então eu creio que aquele que foi falado, eu creio que esclareceu para a Irmandade, esclareceu para os nossos irmãos, né? Se a igreja é de Deus, então uma avaliação. Ora, se a igreja é de Deus, por que ela vai querer ir contra a doutrina que Deus deixou através de Paulo, através dos apóstolos? Ou seja, melhor dizendo, através do Espírito Santo de Deus. Não é? Se é de Deus, custa colocar o véu. Eu falo às vezes, custa colocar o véu? Será que, vamos supor, não fosse para colocar o véu? Vamos fazer uma análise. Não era para colocar o véu. Está errado em colocar o véu. Mas está pecando de colocar o véu? Claro que não. Entendeu? É obediência. Está nos santificando cada vez mais. Quando mais nos santifica, melhor, porque o próprio Deus, o próprio Jesus falou, sede santo, porque eu sou santo. Ele mandou nós nos santificar. Nós não vamos entrar mais em detalhe, que eu pretendo fazer outros vídeos ainda hoje, se Deus assim me permitir, viu? Vamos ficar nessa parte aqui, mas eu creio que todos entenderam. Quando alguém falar assim, olha, essa epístola, o véu, ele foi pregado só na igreja de Corinto. É verdade. Só em 1 Coríntios 11 é que está escrito sobre o véu. É verdade. Né? Com exceção do que foi mostrado em Gênesis 24:65, né? Mas que importa isso? Importa que Paulo pregou e ele ainda diz, e Paulo era muito sincero. Se nós olharmos o versículo, capítulo 11, versículo 17, a gente vai ver que quando foi na ocasião da Santa Ceia, Paulo era taxativo. Paulo não era de lisonjas, não. Nesse período, quando ele falou no 11, em tudo vos louvo, irmão, porque tudo retém de preceito, assim como vos entreguei. No versículo 17, antes da Santa Ceia, ele falou assim, olha, nisso não vos louvo. Olha bem, nisso não vos louvo, porque eu estou sabendo que há contenda entre vós. Mas até é necessário que haja contenda para que se manifeste os sinceros. Mas bem-aventurado é aquele que não contenda. Contender, nem um com o outro não devemos contender. Agora, contender contra a doutrina instituída por Deus, através do Espírito Santo de Deus, é muito pior. Pois nós não devemos nem contender um contra o outro, né? Vai contender contra o Espírito Santo de Deus, irmão? Misericórdia, né? Eu creio que todos entenderam, fiquem todos na santa paz do Senhor, de Deus, na paz do Senhor. Outra coisa, lê as epístolas foram me perguntados também, irmão, qual que é correto a saudação, a paz de Deus ou a paz do Senhor? Todas as duas saudações é correta, paz de Deus e paz do Senhor. Todas as duas são corretas. É só nós lermos todas as epístolas, está escrito lá, prefácio e saudação. Com exceção da epístola de Hebreus, que ela não está no anonimato. Lê,
todas as espíritas vai ver, paz de Deus e paz do Senhor, tudo é a mesma coisa. Só que a resposta, ela tem que ser, de acordo com a palavra, amém, ou seja, assim seja. E onde nós vemos isso? Não vamos ler, não. Tá? Mas Mateus capítulo 10, versículo 11, 12, 13. Lá Jesus falou assim: ide numa casa, entrai e saudai-a. Se estiver alguém digno naquela casa, a paz repousará sobre ela. Se não, retornará para vós. Então, paz de Deus e paz do Senhor não é como bom dia, boa tarde. Ninguém tem bom dia, boa tarde, boa noite para dar. Nós estamos desejando, mas Irmandade, presta bem atenção. Paz de Deus e paz de Cristo, o cristão tem que ter. Viu? Mantenha a paz de Deus e Cristo Jesus no teu coração, para quando você encontrar um sem paz de espírito, você vai saudar com a paz de Deus ou com a paz do Senhor, e a paz repousará sobre a pessoa. Porque quem nos dignifica é